Assim, qual que é a raça de cachorro mais burra e a mais inteligente que tem? Eu sei que vai variar de indivíduo para indivíduo, às vezes até do sexo do cachorro, mas qual que você consideraria a raça mais burra e a mais inteligente hoje? Olha, o Stephen Coren foi um cara que pesquisou através de uma metodologia que é bem questionável, mas ele fez o seguinte, que é uma inteligência baseada na capacidade do cachorro obedecer determinados comandos. Nessa lista dele, você tem o Border Collie como os mais inteligentes, né? Pastor Alemão, Golden Retriever e tal, e os mais burros na lista dele seria assim, o Afghan Hound, o Basset Hound e outros mais. As pessoas ficam revoltadas, mas assim, é um tipo de inteligência num determinado tipo de teste. Tem gente que fala assim, eles que são inteligentes, porque não estão se submetendo, se curvando, né? Se curvando. Nesse ponto, então, o Paquito é o mais inteligente daqui, porque nada que a gente pede ele faz. Então ele é o mais inteligente, né? Porque ele não se curva de aos longe, nossos... de muito longe. Exatamente. E tem coisas que a gente entende de um jeito e o animal pode entender de outro. E se você não... Por exemplo, algumas coisas que são assim óbvias pra gente, quando a gente fala assim, senta e deita pra um cachorro. Você tá ensinando o cachorro a sentar e deitar. Aí ele aprendeu a sentar e aí você falou pra ele deitar. Aí depois ele tá deitado e você fala senta, ele olha pra você e não sabe o que fazer. E olha pra você e você fala, meu, mas que idiota. E o que acontece? Só como dar o exemplo, ele pode estar pensando como sentar é dobrar minhas patas de trás. Deitar quando eu estou sentado, é dobrar as da frente. Tá. Quando você fala senta, é como se ele virasse pra você e falasse assim, as de trás já estão dobradas. Entendi. Então o senta você vai ter que ensinar novamente que o senta significa duas coisas. Quando você está de pé, dobra as patas de trás. E quando você está deitado, significa estica as da frente. Então às vezes você fala, pô, eu vou ter que treinar 2 vezes a mesma coisa aqui. Mas não, é um jeito diferente de pensar. Né? No estudo da inteligência, às vezes eles pegaram vários animais e tentaram estimular, ou vamos dizer, reproduzir os mais inteligentes. E às vezes você tá... Pra tentar passar esses genes pra frente. Mas aí eles viram que muitas vezes não é inteligência, é um jeito específico de resolver um determinado problema. Né? Eu acredito o seguinte, Vilela e Cavallini, eu acredito o seguinte, inteligência é assim, ó. Eu trouxe os Border Collies para o Brasil em 1988. Eu trouxe os primeiros exemplares aqui, que eu viajei bastante e tal. E aí eu tinha assistido aquele filme Um Vagabundo na Alta Roda com Nick Nolte e tinha um cachorrinho lá, um Border Collie. Tinha no Lendas da Paixão com Brad Pitt também, tinha um Border Collie também. E Coloca a foto pra gente. E aí eu fui pesquisar. Lá no local onde eu fui aprender a trabalhar com animais, que foi na Universal Studios, da Califórnia, que eles usavam muito Border Collie em filmes, né? E aí eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, eu até cheguei a escrever um livro há uns 15 anos atrás, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele. E nesse livro eu tenho lá 6 tipos de animais, que são os ursos, os cavalos, os tigres, o próprio cachorro, o próprio cão, né? E aí eu fiz toda uma comparação do comportamento deles. E a conclusão que eu cheguei, que não existe, Cavallini, na minha opinião, assim, cachorro mais ou menos inteligente. Por exemplo, você tem um computador que tem não sei quantos gigas, quantos megas, isso e aquilo. Mas se você não usar tudo aquilo que tem, não serve para nada. Você tem uma Ferrari que é a última Ferrari, a última Lamborghini que saiu. Mas se você tem ela aqui em São Paulo, você nunca vai poder dar 400 km por hora nela. Então o que ocorre? Cachorro, animal, se você pegar, né, tem um ditado que eu sou totalmente contra, que eu sempre digo que não é verdadeiro, que diz assim, que não se ensina truques novos para cachorros velhos. Então eu peguei o tigre com 8 anos. Eu sempre ouvi falar isso. Então, isso é mentira. Se for adestrar, tem que ser de jovem, tem que ser bebezinho. Tem que... Não é nada disso. Obviamente que um cão jovem ou uma pessoa jovem tem muito mais elasticidade, muito mais capacidade para poder fazer algumas coisas. Mas se você dedicar tempo para um animal, que nem essa papagaia. Quando eu comprei ela com nota fiscal, comprei ela com anilha, ela nascida e criada em cativeiro, né, Lara? Anilha é esse anelzinho que tem no dedo aqui dela, aqui, né? É uma anilha.
Então eu comprei ela numa loja. Traz ela aqui, ó, tem uma câmera aqui em cima, aqui bem no meio. Aí, ó. Olha lá na câmera lá. É aquela ali. Aquela lá. Aí. Dá pra ver? Acho que não. Vai comer o fio. Vai comer o fio. Põe mais baixo. É aqui, eu vou fazer assim, quer ver, Lara? Vem aqui. Ops, pera um pouquinho. Desculpa. Aqui lá. Aqui, ó. Só pra papai mostrar pra eles, ó. Aqui, ó. Essa aí. Mais pra cá. Aqui, ó. Aqui, eu vou virar aqui assim. Gilberto, mas não é porque tem a anilha, pra quem não sabe, né? Tá. Que é legal o papagaio, né? Porque às vezes tá cortado. Aberta, anilha aberta, tudo. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É que se esse papagaio, a Lara, ela mora comigo, ela dorme comigo, acorda comigo. Então eu tô com ela. Então por isso que ela fica desse jeito. Então se você pega uma criança, você coloca ela para estudar no Porto Seguro, no Rio Branco, ou no Pio 11, em algum lugar, ou manda para fora, vai estudar, lógico que as condições dessa criança serão muito melhores do que aquela que não tem as mesmas condições. Então um cão, se você pegar um SRD, um sem raça definida, né? Que todos os cães nasceram de um cruzamento de várias raças, e você pegar e dedicar tempo, talento, que nem o Alexandre pegou lá a Sofia e começou a se dedicar. Não adiantava simplesmente ele ter o aparelho, ter o negócio e tal, mas ele começava, faz assim, vem aqui, tá, ele dava o estímulo e depois ele presenteava, ele falava, tá aqui, parabéns, muito bem. Então, o que acontece? À medida em que ele dá a recompensa, em que ele vai mostrando para o animal que ele está fazendo algo certo, ele começa a desinibir e querer fazer mais coisas para poder agradar. Então, eu digo assim, então quer dizer que o Dálmata lá, o Steve Corey, quando ele fez, o livro chama Inteligência dos Cães. Então ele classificou 200, quase 300 raças. Aí ele colocou Border Collie, Poodle, Pastor Alemão e tal, e foi indo até chegar no Afghan Hound, no Dálmata lá atrás. Não significa que eles sejam burros. Eu já vi Dálmatas, teve o filme dos Dálmatas lá, que foi feito pelo meu tutor, o cara que me ensinou tudo, que é da Animal and Birds Unlimited lá dos Estados Unidos, que fez todos esses filmes. Então ele treinava, obviamente que para um filme daquele, ele treinou 200 cães. Tinha um lá que carregava sacolinha, o outro que late, o outro que rasteja, o outro que faz isso, e tem um que dá um tempo. Então tudo é você dedicar. Então se as pessoas estão nos assistindo lá, falam, eu tenho um cachorrinho aqui que é o Totó, é uma mistura que eu nem sei quem é o pai, quem é a mãe, mas ele atende o telefone, ele pega o telefone, ele late 2 vezes, ele sabe quando alguém está chegando, né? Então eu acho assim que hoje uma coisa que está sendo descoberta, Alexandre, Cavallini e Vilela, e que é algo que está muito intrínseco, que eu, modéstia à parte, eu aprendi quando era criança, é que os cães têm uma coisa chamada inteligência emocional. Eles têm uma coisa que eles percebem, vai ter um ataque epilético, vai ter um problema, a pessoa ela está triste. Tem uma explicação para essa ligação com o ser humano que um cachorro Eu acredito que sim. Que é absurdo, né? Fora... Tem até aquela piada que fala assim, quer saber se sua mulher ou seu cachorro gosta mais de você? Tranca os dois durante um dia num quarto e abre a porta, vê quem vem te lamber, né? É meio assim, cara, é um amor, parece que... Não sei se é amor a palavra certa. Olha, amor, o que é? Assim, se a gente for imaginar, assim, a domesticação, ela já existe há milhares de anos. Mas no caso do cachorro, tem estudos e hipóteses de que eram lobos que não, foram... Então, assim, hoje o que é mais aceito? Sei. Que, na verdade, não foi o homem que domesticou o cachorro. Eu vi isso, que o cachorro domesticou o homem, né? É que os dois juntos, o que aconteceu? Existe uma simbiose entre os dois. Exatamente, existe uma simbiose. Eles vão chegando, foi bom pros dois, né? Eles vão chegando mais perto e tudo mais e tal. E comendo ali o resto da nossa alimentação, os mais dóceis iam ficando mais perto, e aí você começa a ter vantagem para as duas espécies, mas o lobo vai se alimentando ali e vai se aproximando cada vez mais. Com isso depois vai acompanhando, vai defendendo aí a aldeia, porque faz um determinado barulho, ajuda na caça porque ele consegue... tanto de locomoção quanto de olfato e tudo mais. Inclusive tem hipótese de que o nosso olfato é tão ruim, mas tão ruim, por causa porque a associação foi tão boa que a gente não precisava, ele usava o deles. Que a gente não precisava, né? Isso não tem comprovação, mas é uma hipótese no mínimo plausível, sim. No mínimo bastante curiosa. Então assim, não tem nenhum animal que foi domesticado há tanto tempo quanto o cão. O cão foi
O primeiro. Antes dos cavalos, né? até. Antes dos cavalos, antes de qualquer outro. O cão parece, né? Então, se a gente for analisar pelo DNA mitocondrial, que é um jeito de você verificar quando que os lobos se separam dos cães domésticos, você tem há mais de 100 mil anos. E isso, a gente não era Homo sapiens. Então, como se o Homo sapiens tivesse herdado a domesticação do cão, se for por essa lógica. Porque você pode olhar por fósseis, aí você tem 12, 15 mil anos, né? Mas pelo DNA mitocondrial mostra que essa separação ela ocorreu há mais de 100 mil anos, o que é impressionante. E em relação a detectar epilepsia, hoje, recentemente eles sabem, todo mundo já sabia isso, mas os cientistas conseguiram comprovar só agora que eles conseguem perceber o cheiro de algumas das nossas emoções. É mesmo? Então, como o medo, por exemplo. Todo mundo falava, não é que ele percebe o cheiro. Recentemente eles conseguiram mostrar. Não é folclore, então? Não é, mas antes disso eles já tinham mostrado, por exemplo, cachorros com capacidade de detectar crises epiléticas. Teve um que detectava em 40 minutos de antecedência antes da pessoa ter a crise epilética. Né? Então eles conseguiam perceber alterações que nem a pessoa se dava conta. Muita gente, né, que deve estar aí nos ouvindo aí, pensa em passear, ou vai abrir uma gaveta, ou pegar... Nem a pessoa sabe o que ela está fazendo ali, mas o cachorro já está todo animado. Né? É verdade. Ou a pessoa está triste, ou aconteceu alguma coisa, você vai vendo que alguns cachorros eles têm uma capacidade assim tremenda de... Parece que é ler nossa... Ler a expressão Agora,